Jasmine, uma jovem indiana de 21 anos que morava na Austrália, teve os seus sonhos interrompidos de uma forma muito, mas muito triste. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like para me dar uma força e se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Bom, então hoje eu vou contar para vocês a história de Jasmine Kaur. A família da Jasmine era muito unida e todos viviam na Índia. Família e amigos contaram que a Jasmine era uma pessoa muito querida e que estava sempre pronta para ajudar os outros. Quando a Jasmine era ainda adolescente, o pai dela faleceu. Depois disso, ela decidiu que queria se tornar uma enfermeira para poder ajudar a mãe dela também quando ela precisasse. Então ela completa o ensino médio na Índia e manda um pedido para ingressar em uma faculdade na Austrália, onde o ensino é de excelente qualidade, e ela foi aceita para entrar nessa faculdade. Então, em 2017, ela se muda para a Austrália. E lá ela vai morar com seus tios, que já moravam na cidade de Adelaide. A Jasmine estava com 18 anos quando chegou lá, e logo depois de iniciar os seus estudos na faculdade de enfermagem, ela também consegue um emprego como cuidadora no Southern Cross Care, que é uma casa de repouso para pessoas da terceira idade. E lá na faculdade ela faz muitos amigos, né? E entre eles ela conheceu um estudante de ciência da computação que se chama Tarikjot Singh. Eu não tenho certeza se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, tá? Peço perdão se estiver errado. O Tarikjot era um ano mais novo que a Jasmine e ele também nasceu na Índia, morou a maior parte da sua vida na região de Samrala. O pai dele trabalhava em uma fábrica e a mãe dele era dona de casa. E assim como a Jasmine, o Tarikjot também queria um ensino melhor, então ele decidiu fazer a faculdade na Austrália e foi assim que ele se mudou para lá em 2016. E na faculdade ele era um dos melhores alunos, considerado extremamente inteligente por muitos professores, e ele sempre tirou as notas mais altas. E foi lá na faculdade, né, entre os intervalos das aulas, que ele conheceu a Jasmine. Os dois tinham muito em comum, os dois vieram da Índia, aquela coisa toda, então logo eles já se apaixonaram e começaram a namorar. E agora uma informação muito importante aqui desse caso é que a família dele, principalmente a mãe do Tarikjot, falou que assim que eles começaram a namorar, a família dela foi contra o namoro por causa daquele sistema de castas que eles têm lá na Índia. Eles eram de castas diferentes e o Tarikjot era de uma casta inferior da Jasmine. Só que essa informação aqui que foi dada pela mãe e pela família do Tarikjot, a família da Jasmine nega essa informação, fala que isso aqui não tem nada a ver. E como que era o namoro dos dois? No começo era tudo, né, maravilhas, aquela coisa, um casal apaixonado e tal, eles se davam muito bem. Só que com o passar do tempo, o Tarikjot começa a tentar controlar a Jasmine. Ele era uma pessoa muito obsessiva e ele queria saber aonde que ela estava, com quem ela estava, quem eram aquelas pessoas que ela estava todo momento. E isso começou a irritar demais a Jasmine. E depois de uns 9 meses que eles estavam namorando, a Jasmine perde o amor pelo Tarikjot e decide terminar tudo aquilo ali, porque ela viu também que aquele relacionamento estava indo para um lado muito tóxico e aquilo não ia dar certo. E no dia 4 de janeiro de 2021, ela termina com ele. Só que ele não vai aceitar esse término com facilidade e vai começar a perseguir ela. E ele fez uma coisa também, ele ameaçou ela de uma forma muito cruel. O que ele fez? Dias depois dela terminar com ele envia um vídeo para Jasmine e nesse vídeo ele tá tomando ali alguns medicamentos, vários, né? Então ele estava tentando partir desse mundo. Bom, não fica bem claro nessa história, tá? Se foi a Jasmine que chamou a ambulância ou se foi ele mesmo que chamou a ambulância, mas fato é que depois disso ele foi parar no hospital, foi tratado, se recuperou bem e só que logo depois ele foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica e ficou internado por lá por algum tempo. E depois de sair da clínica psiquiátrica, vocês acham que ele parou de perseguir essa menina? Não, ele continuou a perseguição. E aquilo foi ficando tão sério que no dia 28 de janeiro de 2021, que foi ali 24 dias depois dela terminar o namoro com ele, ela foi na delegacia prestar uma queixa contra ele, falando que ele contou, né, toda a história ali do namoro tóxico que eles tinham e tal para os policiais,
e falou que ele estava perseguindo ela. Então o que a polícia faz? A polícia vai atrás dele e fala para ele: olha, a gente vai te dar uma advertência. Você não pode mais se aproximar da Jasmine, e se você for pego novamente, né, perseguindo ela, aí então você vai ser preso. E depois de dar de cara ali com a polícia, parece que ele caiu na real, né? De repente ele nem imaginava que ela seria capaz de ir na delegacia para prestar uma queixa contra ele, e de alguma forma ele se afastou dela durante os próximos dias. Só que um mês depois, aproximadamente, nós chegamos no dia 5 de março de 2021, que é o dia que tudo vai acontecer. Nesse dia, a Jasmine foi trabalhar normalmente lá na casa de repouso e ela saiu do trabalho perto das 22 horas. No dia seguinte, dia 6 de março, ela teria que ir trabalhar, né? E os funcionários lá da casa de repouso percebem que ela faltou ao trabalho, o que não era normal, porque a Jasmine nunca faltava o trabalho dela. Então eles começaram a procurar e a coisa ficou mais estranha ainda quando os funcionários lá da casa de repouso descobriram que o carro dela estava estacionado ali no estacionamento da casa de repouso. Assim que eles viram tudo aquilo, então eles ligaram, claro, para os tios da Jasmine para alertar eles da situação, e eles no mesmo momento foram para a delegacia. Então nesse mesmo dia 6 aí, os tios da Jasmine fizeram um registro ali de desaparecimento dela. Então, nesse momento, a polícia vai começar a investigar esse caso. E conversando ali com os funcionários e com os amigos e com a família da Jasmine, a polícia já descobre sobre o relacionamento conturbado com o ex-namorado. Então, eles vão falar com ele e ele fala que fazia muito tempo que ele não via a Jasmine porque ele não podia se aproximar dela, fala da medida protetiva, e ele falou que nem lembrava quando foi a última vez que viu ela. A polícia pergunta para ele então aonde que ele estava naquela noite que ela desapareceu, e ele fala que ele estava em casa e ficou, né, a noite inteira em casa. Bom, eles pegam o aparelho celular dele e o álibi dele poderia ser confirmado com o aparelho celular, porque aquele aparelho ali ficou realmente na casa dele durante toda aquela noite. Só que a polícia não estava ali meio que acreditando na história dele e continua ali interrogando ele, né? Deixa ele lá na delegacia e no dia seguinte, dia 7 de março, o ex-namorado, vou chamar ele só de ex-namorado a partir de agora, tá, gente? Porque o nome dele é muito complicado. O ex-namorado, então, troca a versão. E agora é que as coisas vão ficar muito estranhas nesse caso. Ele falou que a Jasmine estava muito triste ali, porque eles tiveram que terminar o namoro, porque a família dela, lembra daquela história lá antes? A família dela não aceitava o namoro deles e tal, que eles não poderiam ficar juntos. E então ela decidiu partir desse mundo. O ex-namorado conta que foi ele que encontrou a Jasmine já sem vida e que ela fez isso usando uma faca. Então colocou isso aqui, né, passou isso daqui no pescoço, e foi assim que ela partiu. E ele conta que quando ele encontrou com ela, porque ele amava muito ela e tal, ele ficou com muita pena e ele queria fazer os últimos rituais, né, porque os indianos têm toda essa questão aí do enterro e tal. Então era ele que queria fazer isso para ela e por isso ele mesmo enterrou ela em algum lugar. Depois de contar essa história, a polícia falou: tá, tudo bem, mas se você tá falando a verdade, aonde que você enterrou então? Você pode mostrar pra gente? E ele responde que sim. Então nesse mesmo dia, ele leva a polícia até o local que ficava a 450 quilômetros de distância dali da cidade onde eles moravam. Era uma área bem afastada, não tinha casas perto e nenhuma movimentação de pessoas por ali. A polícia começa a cavar exatamente onde ele falou e depois de cavar aproximadamente 30 centímetros, eles encontram realmente os restos da Jasmine, que tinha somente 21 anos de idade. Então, dentro daquela história toda ali que o ex-namorado contou, existia uma verdade, né? A Jasmine já não estava mais desaparecida, ela infelizmente foi encontrada sem vida.
Mas será que a história que ele contou era verdade ou não? Bom, a polícia vai descobrir isso ao longo das investigações. A primeira coisa que eles vão fazer é fazer o exame ali, né, nela, para descobrir como exatamente que aquilo tudo aconteceu. E agora eu preciso dar um alerta aqui para vocês nesse vídeo, que esse caso que eu estou contando para vocês hoje, ele é realmente muito, mas muito pesado, tá? Então, se você preferir, pula esse vídeo aí, porque os próximos minutos vão ser muito difíceis de escutar. Mas então, como que ela estava? A primeira coisa que ali chamou a atenção da polícia foi que ela estava amarrada com um cabo, assim, aqui nos braços, e os braços dela estavam amarrados para trás, os pés dela estavam amarrados também. Fora isso, a polícia também viu que ela tinha realmente alguns cortes aqui, né, na garganta, que foram feitos com algum objeto pontiagudo, objeto esse que a polícia nunca encontrou. E só que analisando esses cortes, eles eram muito... eles não eram profundos o suficiente para tirar a vida de uma pessoa. Então aquilo ali não foi a causa da morte dela. Agora, o mais triste ainda dessa história toda é que, analisando os pulmões da Jasmine, tinha terra ali dentro. E isso significa que ela foi colocada naquele buraco enquanto ela ainda estava viva. Além das informações que a polícia conseguiu coletar ali na cena, a polícia também conseguiu encontrar uma lata de lixo que ficava na mesma rodovia principal ali, só que essa lata de lixo estava a 70 quilômetros de distância e estava também perto de um ponto turístico da região que ficava na região de Caniaca. E essa lata foi encontrada no dia 11 de março. Dentro da lata de lixo, eles encontraram os sapatos dela, o name tag que ela usava para trabalhar, luvas e fita adesiva com o cabelo dela. No rosto dela também eles encontraram marcas que indicam que ela foi vendada em algum momento. Agora, fora essas informações ali da cena e tal, a polícia vai analisar o que exatamente aconteceu com o ex-namorado, o que ele fez naqueles dias, né? Será que ele estava em casa mesmo, como ele falou? Bom, eles descobriram que no dia 5 de março, que foi o mesmo dia que ela desapareceu, naquela manhã, ele pediu emprestado o carro de um amigo dele. O ex-namorado tinha um carro também, só que por algum motivo ele pediu para esse amigo para trocar, sabe? O amigo ficou com o carro dele e ele ficou com o carro do amigo. E esse carro desse amigo aí era esse Commodore 2009, aqui que vocês estão vendo na foto. Fora essa informação, a polícia também conseguiu descobrir que naquela mesma manhã, o ex-namorado foi em uma loja de utilidades, que é tipo aquela loja que vende de tudo. Na entrada da loja tinha um cadastro que tinha que ser preenchido, ele assinou o cadastro e entrou. Lá dentro ele pede informações para um dos funcionários, então era uma loja que ele não conhecia direito, e depois de um tempo ele encontra tudo o que precisava. Então vamos ver o que ele colocou no seu carrinho de compras. Ele comprou um pacote de abraçadeiras de plástico, fora isso também ele comprou luvas, fita adesiva, um galão para colocar gasolina e uma pá. Esse era um carrinho de compras bem suspeito que ele tinha, né? Ele paga em dinheiro e sai da loja tranquilamente. Além dessa câmera de segurança aí que a polícia conseguiu encontrar da loja, eles conseguiram também algumas imagens das câmeras de segurança das rodovias entre ali a cidade que eles moravam e o local que ela foi encontrada. E um detalhe importante é que foi difícil para a polícia encontrar essas imagens, porque a placa do carro que ele estava usando ali, que era do amigo, não era a mesma placa que o amigo dele usava. Ou seja, o ex-namorado trocou essa placa desse veículo por alguma razão. Durante essa viagem, então, ele para em um posto de gasolina para abastecer o carro e, analisando bem a imagem do carro, não dá para ver a Jasmine dentro do carro ali. Então nós temos duas opções: ou ela estava no banco de trás, ou ela poderia estar presa dentro do porta-malas. Nós temos outra imagem também que foi capturada à 00:09 e ele estava mais ou menos nesse ponto aqui da rodovia, e teve uma outra câmera que capturou ele à 00:40 nesse ponto aqui da estrada. E a última imagem que nós temos foi tirada às 3:07 da manhã e ele estava mais ou menos nesse local aqui. E com todas essas informações, a polícia acredita que ele chegou perto
perto das 4 da manhã no local onde ele enterrou ela. As mesmas câmeras da rodovia também filmaram o carro retornando, e conforme o horário que ele foi passando pelas câmeras na volta, a polícia calculou que ele demorou aproximadamente 8 horas para enterrar ela. E além das câmeras de segurança, a polícia também conseguiu descobrir que ele estava usando um outro telefone dentro daquele carro. Ele tinha um segundo aparelho com outro chip, e o chip dele verdadeiro, né, o real, ele deixou em casa com um outro aparelho de telefone. Então, assim, criando aquele álibi lá inicial para a polícia. Lembra que ele falou que ele ficou em casa a noite inteira? E nesse ponto aqui, com todas essas evidências, né, já estava bem claro que ele tinha mentido para a polícia quando ele falou que só enterrou quando ela já estava sem vida lá, né? Bom, por quê? Porque tudo foi muito bem calculado. Pensa bem, gente. Tudo foi comprado lá na loja de utilidade. Ele trocou a placa do veículo para não ser identificado, deixou o chip do celular dele em casa. E outra coisa muito importante também para se lembrar aqui é que lembra que os professores falaram que esse homem era extremamente inteligente? Então tem todo um plano aqui na história. Bom, no dia 7 de março ali, que foi o dia que ele, né, apontou para a polícia onde que estavam os restos da Jamin, ali naquele dia mesmo ele já foi preso. E a partir do momento que ele foi preso também, a mãe dele, que estava lá na Índia ainda, falou lá com a polícia, falou com a mídia também, e falou que o filho dela era inocente. Toda a história lá do relacionamento que a família dela não aceitava, do sistema de castas e tal, entrou na história aqui novamente. E ela falou, não, ele fez isso, a menina já tinha cortado ali a garganta, então ele enterrou ela achando que ela já tinha perdido a vida, e por acidente, nossa, ela não tinha. Só que isso é muito estranho também, né, gente, essa versão aqui dos fatos, porque pensa bem, você colocar a pessoa ali num buraco, nessa situação, amarrar a pessoa, não tem o porquê você amarrar a pessoa. Outra coisa, uma pessoa que perde a vida desse jeito, isso aqui é muito pesado de se falar, tá? Eu só imaginar me dá uma coisa. Mas uma pessoa que, né, vai assim, você pensa, ele vai colocando a terra em cima, a pessoa vai começar a se bater, vai começar a gritar, vai querer sair dali, né? Tanto é que vai engolindo terra. Não tem como você não perceber que a pessoa, né, ainda está viva ali. Enfim. Bom, agora eu vou passar para vocês como esse cara aqui ele não confessou, então ele deu uma história totalmente diferente, e vou passar para vocês a versão da polícia realmente, tá? O que eles acreditam que aconteceu naquele dia. Então eles acreditam que logo depois de ela sair do trabalho, naquele horário lá das 22 horas, não tinha ninguém no estacionamento ali da casa de repouso. O carro dela estava estacionado lá, lembra? Ele foi com o carro do amigo. Ela também não sabia qual que era o carro do amigo, então talvez por isso ela não percebeu e saiu correndo, né, com medo dele. Então, ali naquele momento, de alguma forma, ele pegou ela e já trancou ela dentro do carro. Ali eles acreditam que ele já deve ter amarrado ela e provavelmente ele trancou ela no porta-malas, realmente, porque, né, não dava para ver nas câmeras de segurança. Então ele viaja com ela, 5 horas de viagem, gente, vocês pensam? 5 horas de viagem, essa menina dentro do porta-malas. Quando ele chega lá, ele tem que cavar o buraco, né? Então, isso aqui também de cavar deve ter demorado ali 3 a 4 horas. Todo esse momento ela ficou ainda esperando ele cavar. Acredito que ela não deve ter visto, porque ela estava com a venda nos olhos, ou aquela venda foi colocada depois, e ele fez essa menina assistir ainda com essa cena. Monstro. Então, ele coloca ali, e depois simplesmente coloca terra nela, vai embora como se nada tivesse acontecido. O julgamento vai iniciar aproximadamente 2 anos depois, só que antes do julgamento iniciar, eles têm algumas audiências do pré-julgamento. E durante essas audiências, ele sempre se declarou inocente e ainda sustentava aquela versão de que ele tinha feito aquilo tudo por acidente, achando que ela já tinha perdido a vida. E durante essas audiências que teve ali, eu não sei o que aconteceu, mas eu acredito que o advogado dele possa ter descoberto que a polícia tinha muitas provas contra ele, então semanas antes do julgamento iniciar, ele troca a sua declaração de inocente, então ele se declara culpado.
O julgamento inicia em 2023. Todas aquelas provas foram apresentadas durante o julgamento e, além disso, eles apresentaram também as informações do telefone do ex-namorado. Eles mostraram lá algumas mensagens que ele tinha no telefone dele, que ele iria mandar para ela enviar, só que ele não chegou a enviar essas mensagens. E uma delas falava o seguinte, abre aspas, o azar seu é que eu ainda estou vivo. Espere e você vai ver. Você e todos vão receber uma resposta. Fecha aspas. E com esse aparelho dele, a polícia também descobriu que um dia antes do crime, ele fez o download de um mapa ali da cidade que mostrava aonde ficavam as câmeras de segurança. Então ele fez isso, claro, né, para tentar fugir, não ser pego ali flagrado pelas câmeras. Prova mais uma vez que todo esse crime aqui foi muito bem calculado por esse homem extremamente inteligente, mas um crime, não existe, né? Um crime perfeito e no final das contas ele foi desmascarado. A sentença sai um tempo depois e o ex-namorado foi considerado culpado pela morte da Jasmine. E ele foi condenado a 22 anos e 10 meses de cadeia, que é uma pena considerada bem alta lá na Austrália, tá? E outra coisa também importante a falar é que ele tem que ficar obrigatoriamente esses quase 23 anos, né, na cadeia, e só depois desse período que ele tem o direito de pedir a sua condicional. E as autoridades de lá já avisaram que, mesmo se ele tiver o direito à sua condicional 23 anos depois, provavelmente ele será expulso da Austrália quando ele sair da cadeia. E logo depois da sentença sair, é muito triste também a gente ver sempre a família, né? A mãe da Jasmine, ela foi para a Austrália, tá? Para acompanhar todo o julgamento. E depois da sentença sair, ela foi falar ali com a mídia. E o discurso dela foi muito emocionante. Ela falou que ela fala com a Jasmine todos os dias e ela segue ainda falando, olha, nós damos boa noite para os nossos filhos, não é? Então, eu sempre dou boa noite para minha filha também. Difícil, né? Realmente muito difícil. A história de hoje foi muito, mas muito triste. Eu fiquei muito chocada com esse caso aqui, com a maldade, né? Ele fez tudo isso porque ele sentia que ela pertencia a ele. Então é do tipo, olha, você não vai ficar comigo, então não vai ficar com mais ninguém. Que pessoa tem esse direito, né? Que monstro que é esse, não é verdade? Esse caso aqui também me fez parar para pensar em algo muito importante. Sobre essa questão aí de ficar preso dentro de um porta-malas, né? Durante aí uma situação de sequestro, algo parecido. Hoje em dia a gente tem muito os tais sequestros relâmpagos e em muitos desses casos é isso que o bandido faz, pega a pessoa, coloca no porta-malas e faz, né, tudo o que quiser com a pessoa. Teve um caso também que foi recente, se eu não me engano foi com um motorista de aplicativo, não tenho certeza, mas os bandidos, né, sequestraram ele para o sequestro relâmpago, colocaram ele dentro do porta-malas do seu próprio carro, e iam fazer sei lá o que com esse homem. Só que eles não conseguiram fazer nada porque esse motorista aí, ele foi muito, mas muito esperto. E ele conseguiu escapar do porta-malas que estava trancado. Por quê? Todo porta-malas, não todo, mas a maioria dos carros tem um botão de segurança dentro do porta-malas. E eu vou fazer o seguinte agora, tá? Vou pegar a câmera, eu vou descer com vocês aqui na rua da minha casa, porque eu não tenho garagem, os carros ficam na rua mesmo. E vou mostrar os carros que a gente tem aqui, para te mostrar exatamente, né, sobre esse botão de segurança, para vocês entenderem melhor como que funciona. Então aqui, ó, esse aqui é um Jetta, vou abrir o porta-malas aqui. Então olha, gente, ó, aqui ó, com o porta-malas aberto, tá vendo? A trava tá lá, né? Então imagina que isso aqui vai estar fechado. Aqui do lado da trava, estão vendo, gente, ó? Aqui que fica o botão de segurança dele. Isso aqui é uma capinha, ó. Quando você estiver preso, você vai tateando, você já vai conseguir encontrar ela aqui. Tá vendo, ó? Daqui você puxa essa capinha aqui pra fora, isso aqui vai sair. E lá dentro tem um botão que você aperta o botão e destrava o porta-malas, tá? Agora, fora o Jetta ali, a gente tem o Corsa aqui também, gente. Que o Corsa é meu Corsinha, eu chamo ele de Corsinha Guerreiro.
Corsinha Guerreiro, ele é bem antigo, ele é 2004. Olha aqui, ó, a trava dele, eu já verifiquei em tudo quanto é lugar. Não existe botão de segurança, tá? Olha, gente, agora nós vamos mostrar aqui no carro da Andy. Qual que é o teu carro, Andy? Meu carro é um Skoda Fabia, é um hatchback, é um carro automático pequeno, modelo 2019. Entra aí, amiga, eu vou te trancar, hein? Se eu couber, né? Não é um porta-malas adequado para uma mulher de 1,80 m, mas é isso. Tá certo, eu vou te dar a câmera. Vou ficar trancada aqui. Agora, para abrir, é só pegar essa alavanca e puxar para cima. Então esse foi o vídeo da minha amiga Andy, e eu quero lembrar vocês que a Andy também tem um canal aqui no YouTube. Ela tinha parado de gravar os vídeos por algum tempo, porque ela estava muito ocupada, mas ela retornou com os vídeos pro canal. Então dá uma passadinha lá no canal dela, que tem um monte de vídeo novo para vocês assistirem. E para quem não conhece o canal da Andy, vou deixar o link do canal dela aqui no comentário destacado para vocês. Bom, mas fora esses modelos de carros, então, nós temos outros também. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês agora. Em alguns carros você vai encontrar uma alavanca perto da fechadura e é só puxar isso para o lado que o porta-malas abre. Em outros carros tem um tipo de botão que você empurra para o lado para abrir. E tem outros modelos que você precisa retirar uma tampa e lá dentro vai estar a alavanca para puxar. E ainda tem alguns modelos que o botão de segurança ele fica tipo atrás do banco. Sabe quando você puxa o banco para trás, assim, para frente, para entrar pelo banco no porta-malas? Tem muito carro que dá para fazer isso, né? Geralmente fica nessa divisória dos dois bancos ali. Um mecanismo ali que é só você puxar ele que o porta-malas vai abrir. E tem esse outro aqui, ó, que você tem que puxar esse negócio amarelo aqui também, ó. Agora, se tiver outros modelos de carros que eu encontrar aqui na internet, eu vou colocar aqui a foto do botão de segurança para vocês. E uma última dica que eu quero dar para vocês aqui, que eu também escutei, acho que eu assisti um vídeo, acho que foi de jornal, se eu não me engano, um policial falando no jornal, não lembro, gente, eu assisti um monte de vídeo aqui. A minha pesquisa, na verdade, para esse caso foi mais para esse tipo de alerta aqui do que para o caso em si. Eu demorei muito mais tempo pesquisando essa parte aqui do roteiro, mas foi muito legal pesquisar até para mim saber também. Bom, a dica que eles davam é de você, se o seu carro não tiver essa alavanca, qualquer coisa assim, o que você precisa fazer? Você precisa esconder uma chave de fenda no seu porta-malas, deixa aquilo lá escondidinho lá. E com essa chave de fenda você vai fazer assim como está na foto aqui, ó. Puxa de baixo para cima que o porta-malas vai abrir também. Agora que já tá acabando o vídeo, bom, você já deixou seu like, né? Deixa o like, gente, principalmente por causa desses alertas aí que eu dei aqui no final do vídeo. E eu acho importantíssimo passar essa informação para mais pessoas também. Então compartilhe o vídeo se você puder e se inscreve no canal se você não for inscrito. Mais uma coisa, um favor muito grande, maior ainda, que eu quero pedir para vocês nesse momento, é que, se você puder, vai até a garagem onde está o seu carro agora. Não faz isso depois, tá? Porque depois a gente esquece. E vai lá e verifica aonde que fica esse botão de segurança no modelo do carro que você tem, para você ficar mais tranquilo. Um beijo grande, se cuidem sempre e eu vejo vocês no próximo vídeo.